boa noite a todos, né? Graça e paz aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Como gostaríamos, né, de nesta quarta-feira estarmos todos, né, no templo, mesmo que não é membro da IBCA, né, membros de outras igrejas, fazem parte de outras igrejas. Como seria bom se nós estivéssemos, né, se nós estivéssemos hoje na casa do Senhor, para adorar o nome do nosso Senhor. Mas não estamos, né? Fomos pegos por um grande tsunami. Sabe aquele tempo, aquele momento que você está ali à beira da praia, que seja de águas salgadas ou de água doce, não importa, mas você está ali andando, né, por aquela areia branquinha, limpa, né, com as águas batendo, né, em seus pés, e você se deleitando, né, com aquela água cristalina, aquela água limpa, né, aquela água que lhe dá alívio, sossego, você despreocupado. E de repente você olha bem ao longe, né, o máximo que você pode avistar, né, das águas, né, aonde você está, e de repente você começa a perceber que as águas que estavam ali, roçando seus pés, elas fugiram, elas não estão mais ali, né? Elas recuaram, né? E formaram uma grande parede, né? Como se fosse uma grande parede de água, bem ao longe, bem distante. É como se o leito do rio, é como se o fundo do mar ficasse ali visível, palpável, né? A mim e a você. E então você é pego ali com uma grande surpresa. Você fica estagnado, você fica apavorado, sem saber o que fazer. Ora, a água estava aqui neste momento, né, me tranquilizando, né, lavando os meus pés, e de repente essa água sumiu e olha o paredão de água, e quando você pensa que não, aquela água vem de uma forma muito revolta, né, em sua direção. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o mundo, né, nesses últimos meses, né, podemos bem dizer quase que um semestre todo. Estávamos muito tranquilos, né, estávamos muito bem, nós íamos para a igreja quando dava, a gente ia para a igreja quando podia, né, a gente tinha um compromisso com Deus se desse, a gente orava se não estivéssemos cansados, né, do trabalho do dia a dia. Então nós estávamos ali pisando em águas tranquilas, né, uma água fria, água boa, tínhamos o templo aberto, né, durante todas as atividades, programações e calendário da igreja, e de repente fomos pegos de surpresa. Ficamos sem saber o que fazer. Por tudo isso e muito mais, o Senhor traz para nós nesta noite o seguinte tema: é tempo de cada cristão tomar posição. Não é tomar a posição, não é tomar uma posição, é tomar posição. Porque para o cristão nesta terra só tem uma posição: será arauto de Cristo Jesus. Então agora o tsunami caiu sobre nós, as águas revoltas estão em nossa direção. E eu até gosto de dizer que quando a gente ora nesse momento, né, de pavor e terror, não é agradável, não é bom, não é ético, não é cristão orar somente pelos nossos. Orar pelos pastores que foram acometidos, né, do Covid. Orar por nossos familiares que foram acometidos do Covid, né? Orar pelos irmãos que foram acometidos do Covid. A posição do cristão hoje, né? Esse momento é o momento da igreja orar por toda a humanidade. Orar por todos. Eu, por ser cristã, eu, por ser missionária, eu sou melhor do que os outros? Os outros podem morrer, os outros podem ficarem
entubados, os outros podem ir para a UTI, mas eu não. Olha, papai do céu, me protege, cuida de mim, fica aqui comigo, protege a minha família e os outros. É por isso que o Senhor trouxe para nós hoje, né, exatamente esse tema. É tempo da Igreja de Cristo Jesus tomar posição. É hora do cristão tomar posição. É hora, né? Este é o momento que eu tenho que tomar posição. E é só uma posição. Não é a posição que eu quero. A palavra de Deus diz que aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que xingava, não xingue mais. Aquele que traía, não traia mais. Aquele que idolatrava, que não tenha mais ídolos. Então, tudo aquilo que nós fazíamos no tempo em que as águas lavavam os nossos pés, em que tudo estava muito tranquilo, que nós íamos para o trabalho e voltávamos bem despreocupados. Olha qual era a nossa preocupação antes de sermos assaltados. Lembra? A nossa maior preocupação era de sermos assaltados. Havia uma outra preocupação. Ah, Senhor, né? Me guarda dos acidentes. O Senhor me deu livramento. Fui livre do acidente. Essas eram as nossas preocupações. E qual é a preocupação minha e sua hoje? Qual é a preocupação de todos hoje? É o vírus. Aquele bichinho minúsculo, que sequer nós podemos ver a olho nu. Essa é a preocupação. Mas o cristão neste momento, ele é chamado, ele é convocado para tomar a sua posição de cristão. E a primeira posição de cristão é: deixe de ser egoísta. Deixe de ser egoísta. Quantas vezes você orou hoje pedindo a Deus para te livrar do Covid? Quantas vezes você orou hoje pedindo a Deus para livrar a sua família do Covid? Talvez algumas vezes. Mas quantas vezes você orou hoje para que o Senhor possa livrar os garis da nossa cidade do Covid? Guardá-los. Quantas vezes você orou por eles hoje? Quantas vezes nós oramos por eles hoje? Quantas vezes nós oramos pelos desconhecidos? Quantas vezes nós oramos por aqueles que não estão próximos de nós? Quantas vezes nós esquecemos de nós mesmos e começamos a lembrar de quem nós sequer conhecemos em nossas orações? Essa é a posição do cristão neste momento. Essa é a posição que o cristão precisa tomar neste momento. A posição de intercessor. A posição de profeta. Mas não é o profeta de profetada, não. É o profeta da palavra de Deus. É o profeta da anunciação da palavra de Deus. Então vamos lá para Mateus capítulo 28. E vamos ver qual é a posição que você e eu devemos tomar hoje. A partir deste tempo, a partir deste momento. Mateus capítulo 28. Com um passeio, também em Atos 1 e 11, um outro passeio em João capítulo 14 e os versículos 11 até o 14. Mas outrora, neste momento, nós vamos ver qual é a posição do cristão hoje, neste tempo. Qual é a posição que você precisa tomar? Eu preciso sair da minha caixinha. Você precisa sair do seu quadrado. Você precisa sair da sua caixinha, do seu egoísmo, do olhar para você mesmo e olhar o mundo, abrir a janela do mundo. Estamos fechados em casa, nossos portões estão fechados, nossas portas estão fechadas, mas podemos abrir a janela e olhar para a situação deste mundo, olhar para a situação da nossa cidade. Então a posição que o cristão precisa tomar hoje é a posição de olhar para a humanidade e esquecer um pouquinho de si. Porque Deus está cuidando de mim, lembra da ministração passada?
Deus está cuidando de mim. Eu estou certa de que Deus está cuidando de mim. Aconteça o que acontecer, volto a repetir. Deus está cuidando de mim. Mas quem está cuidando dos outros? Daqueles que ainda não experimentaram Deus de verdade, daqueles que ainda não abriram os seus corações, não fizeram uma aliança com Deus, quem é que cuidará deles? E é sobre eles que o Senhor quer ministrar em nossos corações hoje. Então abra a sua Bíblia, se você puder, em Mateus capítulo 28. E nós vamos ler, até para não ocuparmos, muito o tempo. Queremos ser mais breves, não sei se vamos conseguir, mas nós vamos começar a partir do versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Que coisas eram essas? O que é que você está anunciando aos seus vizinhos? O que é que você está anunciando à sua cidade? O que é que você está anunciando àqueles que estão ao alcance dos seus dedos digitando, dos seus áudios, do seu Face, das suas redes sociais? O que é que vocês estão anunciando? O que é que eu, como cristão, qual é a posição que eu tomei e que eu estou anunciando agora? Qual? Olha aqui o que fizeram esses guardas. Eles tomaram uma posição em um momento terrível. E mesmo sem saber, eles estavam tomando a posição correta, porque eles anunciaram aquilo que eles estavam vendo, ou tinham visto, ou tinha acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro. Olha, os guardas chegaram e avisaram, aos romanos, ao Império Romano, comunicaram a eles o que é que havia acontecido. Eles estavam guardando o túmulo de Jesus e de repente foram pegos de surpresa por algo maravilhoso, por um estrondo terrível, e eles caíram por terra. E quando eles voltaram assim, o corpo do mestre não estava mais ali. Jesus havia ressuscitado. É isso que você precisa. É essa posição que o cristão precisa tomar hoje. Não tenham medo, não entre em pânico. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Isso é o que nos basta. E então eles foram ali, diante das autoridades, e comunicaram este fato, anunciaram isto. Eles tomaram uma posição. A posição das autoridades romanas, a posição daqueles homens foi uma posição errada, mas a posição dos guardas foi correta. Eles disseram a verdade. Mas aí, em seguida, eles tomaram uma posição errada. A primeira foi correta, a segunda foi errada, porque eles foram subornados. Ei, você já ouviu falar desta palavra, suborno? Pois é, eles foram subornados a não repetirem a verdade. E o Covid tem subornado muito cristão a não repetir a verdade que outrora estávamos anunciando, que Jesus ressuscitou e ele vive e vive e vive hoje para todo sempre, e que todas as coisas estão debaixo do seu controle, e que esse Jesus ressurreto, ele tem a chave do inferno, ele tem o controle sobre a morte, ele tem o controle sobre todas as potestades das trevas. E às vezes nós somos subornados, até mesmo quando sentamos à mesa da nossa casa, a única coisa que nós comentamos e falamos é sobre o Covid. Ele está nos subornando e nós estamos esquecendo a posição que nós precisamos ter diante de tudo isso, a posição de cristão verdadeiro. Cristo
tem o domínio de todas as coisas. A missionária, como eu tenho ouvido, mas crente também tem morrido. E daí? E daí? Nós vamos morrer de qualquer forma. Importa que o evangelho seja anunciado. Importa que a palavra de Deus seja pregada a tempo e fora de tempo, com Covid ou sem Covid. Isto é que importa agora. É anunciar. Liga para sua família, olha, eu estou assistindo algumas mensagens. Este é o tempo de nós nos voltarmos para Deus. Essa é a posição do cristão. Essa é a posição que nós precisamos tomar. Não é a posição dos amigos de Jó, mensageiros do caos, mensageiros da tragédia. Nós precisamos levar a palavra de boa esperança à nossa nação e ao nosso povo. Nós precisamos dizer ao céu azul: Cristo vive, Jesus te ama. E eu estou lhe falando isso é porque eu sei que Ele me ama também. E assim sucessivamente, em cada setor, em cada localidade aonde você estar ali. Esta é a posição que cada cristão nesta terra precisa tomar. A nossa boca, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração está sendo tomado pelo medo da morte. Quem não for de novo, de velho é certo. Agora, quem não tomar a posição neste tempo, pagará um alto preço. A palavra de Deus nos faz uma convocação. Fala, fala, fala e não te cales. Ah, missionária, mas eu não posso sair. Ei, você está em quantos grupos hoje? Em quantos grupos de WhatsApp você está? Quantas vezes você mandou neste grupo uma mensagem de esperança? Você tem falado com seus familiares, com seus amigos, de perto e de longe. Quantas vezes nessas falas, pelo celular, você levou uma palavra de esperança? Essa é a posição que nós precisamos tomar hoje. Vamos continuar com a palavra? Sobre o suborno, nós já falamos. Vamos correr lá para os versículos posteriores. Versículo 17. Aqui está realmente a posição que cada cristão precisa ter nesta terra, independente da circunstância. Mas agora é urgente. Urge tomarmos esta posição de anunciadores das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Diz assim a palavra de Deus, versículos 17 em diante. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-lhe Jesus, falou-lhes dizendo, estava em reunião, né? E Jesus ali apareceu para eles, e eles duvidaram da presença de Jesus. E aqui esse texto nós chamamos o texto do Ide. Hoje eu quero substituir, isso aqui não está na Bíblia, esse tema, o texto do Ide, né? Não é um tema que nós damos, porque é Ide por todo mundo. Mas nós queremos mudar agora esse tema como tema de tome posição como cristão. Ocupe a sua posição aí na sua casa, onde seus pais, onde seus irmãos, onde seus filhos, onde seus avós, onde seus tios ainda não experimentaram a beleza da graça de Cristo Jesus. Então tome uma posição hoje e leve essa palavra de amor e de esperança para eles, porque você já tem essa palavra de amor e de esperança. Então você precisa levar para essas pessoas. Essa deve ser a posição que o cristão precisa tomar hoje. Não é a posição de alarmar a sociedade. Nós não estamos aqui querendo ocultar o perigo do vírus, de forma alguma. Quem assistiu às primeiras ministrações nossas sabem acerca disso. Todo cuidado que como cristão nós precisamos ter. Mas isso não pode tomar a nossa alma, isso não pode roubar a nossa posição de homens e mulheres, condutores de uma palavra de esperança. Isso não pode roubar de nós.
Aí a palavra de Deus continua dizendo, lá no versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos lá para Salmo 91? Acho que todo mundo sabe de cor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que acontece? Na sombra, debaixo das asas, debaixo da proteção do Senhor, pode descansar. Mas lembrem do início deste versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então o Salmo 91 já começa com essa recomendação. Corre, corre, corre e se esconde debaixo do esconderijo do Altíssimo. Para que debaixo desse esconderijo você possa descansar. Mas aqui o capítulo 28 e a finalização dele, do Evangelho de Mateus, ele inverte a posição. Há uma promessa, mas essa promessa está condicionada. Também, a promessa de Salmo 91 está condicionada, quer você queira ou não, quer você discuta ou não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É ela que nos dá essa condicional da presença de Jesus em nós todos os dias até a consumação do século. Então, se você passa o dia todo Covid, morreu, Covid, entubado, você vai passar o dia todinho. E você não tira um tempo para fazer isso que a palavra de Deus está lhe mandando fazer, para ocupar a posição que você precisa ocupar. Não tem como essa companhia estar comigo ou contigo todos os dias até a consumação do século, porque esta promessa é para quem toma posição. Esta promessa é para quem está ocupando esta posição. Ah, missionária, eu não sou merecedor desta posição. Sinto muito lhe dizer, então caia fora do cristianismo, porque não é o teu lugar. Não é o teu lugar. O cristão precisa ser corajoso, não pode ser covarde. O cristão precisa agir por amor, mas isso não quer dizer que ele tem que ser covarde. Ele tem que ter a autoridade, e essa autoridade é vinda do Senhor Jesus. Olha como é que ele começa a falar sobre tome posição como cristão. Olha como é que Jesus diz. E chegando Jesus e falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder. Por que Jesus estava dizendo isso? Então todo o poder foi dado para quem? Foi dado para Jesus. E por que ele estava comissionando eu e você a tomar posição neste tempo? Por quê? Se o poder foi dado a Jesus, olha o que é que ele diz. E chegando-se Jesus falou a quem? Aos discípulos. A igreja que ali estava reunida. E não era em um templo. Era em casa. Não era naquilo que nós chamamos de igreja. Porque a igreja é você, a igreja sou eu e é você. A igreja somos nós, o corpo vivo de Cristo. Não é uma edificação física. A edificação física é chamada templo. E isso foi confundido lá pelo 3º século, 4º século depois de Cristo. Já estudamos sobre isso também. Goste você, goste eu ou não. Eu até gostaria, para saciar o meu ego, que fosse diferente. Mas não tem como. Tem que ser como o mestre nos ensina. Tem que ser como o mestre nos ensinou. Então por que é que Jesus diz aqui? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o poder foi dado para Jesus. Mas aí ele manda quem? Ele manda você e eu tomar posição neste tempo.
vamos correr lá para Atos 1. Corre lá na sua Bíblia. Atos, capítulo 1. Tá bem aí pertinho de Mateus. Corre lá para Atos 1. Deixa eu achar aqui. Na minha Bíblia tem. Eu não sei na sua, mas a minha Bíblia tem. Atos, capítulo 1. Vamos ver por que Jesus disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo: eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Então agora vá, porque eu dispenso sobre você este poder que a mim foi dado. Você também agora tem. Você tem agora não somente autoridade, mas você tem poder para anunciar. Se as pessoas forem crer, ou se as pessoas creem, ou se as pessoas forem se decidir, é um problema dela com Deus. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Não sou eu e nem você. O que cada cristão precisa fazer é tomar a sua posição de autoridade. A autoridade imbuída de poder. Não é aquela autoridade de pai frouxo. Não é aquela autoridade de mãe frouxa, que os filhos fazem o que querem, entram e saem a hora que querem. É autoridade de poder. Jesus diz assim: é-me dado todo o poder. Então agora vai. Ele transfere para os seus filhos. Jesus transfere para os discípulos seus autoridade e poder para tomarem posição neste tempo. Então vamos ver o que fala lá, o que diz lá, né? Fala, vamos falar fala, porque fica algo muito mais pessoal. O que fala Atos capítulo 1, versículo 8 até o 9, vamos ver o que diz. Mas recebereis a virtude, poder. Recebereis a virtude, virtude é poder. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer bem assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder. Poder aqui é algo como a ação de uma dinamite, que quando é colocada no pé de uma rocha e ela é acionada, aquela dinamite explode a rocha e transforma em pedregulhos. E aí Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Então é esse poder, era desse poder que Paulo estava imbuído. A virtude do Espírito Santo de Deus. Aí o versículo 8 de Atos 1 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu, assim foi visto subir. Então essa é a minha e a sua posição de cristão que precisa ser tomada neste tempo. O Espírito Santo de Deus já fez a sua grande festa inaugural na terra. O cumprimento se deu, depois nos versículos seguintes, capítulo seguinte nós vamos ver,
né? A chegada do Espírito Santo, quando a igreja de Cristo Jesus, né, já estava sendo assolada, e eles estavam com muito medo, porque Jesus já havia sido, né, crucificado, já haviam pago para mentir e dizerem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, né? Então a igreja estava sendo dispersa, espalhada por toda a Ásia, e estavam todos com medo, e eles estavam escondidos em uma casa, sentados orando. Sentados, a Bíblia é muito clara. Vai aí uma referência que nem todo mundo gosta. Não tinha bate-cabelo, não. Não tinha sopro. Aquele negócio. Não tinha jogada de paletó em cima dos outros. Não tinha jogada de lenço, jogada de guardanapo, jogada de toalha. Não tinha vara disso, vara daquilo. Não tinha nada disso. O povo estava ali, escondido, sentados, orando. E então há um grande ribuliço, os céus começam a vir com grande ribuliço. E toda a sociedade, todos que estavam em Jerusalém, porque era a festa do Pentecoste, então todos os judeus se reuniam, iam para aquela cidade, vinham de lugares longínquos, e eles viram algo tremendo, e eles viram algo terrível, e eles viram algo que eles não sabiam explicar o que era. E foram em direção àquele grande barulho. E quando eles viram, havia uma grande fumaça dentro daquela casa. E caía sobre aquele povo, e caía sobre aquele povo não, caía sobre os discípulos, aqueles que estavam sentados orando. Línguas, como se fossem línguas de fogo, repartidas ao meio, e dando àqueles homens dons de falarem na língua dos estrangeiros que ali estavam, para que pudessem entender o que estava acontecendo ali. Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele vive hoje e para todo sempre. A autoridade, eles foram tomados. Eles foram banhados, eles foram envolvidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eles começaram a anunciar. E dali saiu muita gente convertida e que voltaram para as suas terras. E lá começaram a viver o verdadeiro cristianismo, que quando o apóstolo Paulo viaja, em viagem missionária, ele encontra essas pessoas. Aquelas pessoas tomaram a posição de cristão. E a posição nossa hoje é de levar a esperança para esta cidade, levar esperança para a nossa família, levar esperança para a nossa pátria, levar esperança para o mundo perdido, sem Cristo e sem esperança. Esta deve ser a posição do cristão. Eu e você precisamos tomar esta posição. Porque esta posição não é uma opção minha, é uma ordem de Jesus. Se eu quero ter Jesus comigo todos os dias da minha vida, até a consumação do século, não é o Covid que tem que tomar conta da minha mente e da minha alma. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não é a peste, não é a praga, não é a miséria, não é a dor, não é a enfermidade, não é o desemprego. É Jesus que tem que tomar conta. A minha posição deve ser a posição de cristão. O que é que você tem compartilhado em suas redes sociais? Quais são as mensagens que você tem enviado às pessoas que estão ao seu alcance? O que é que você tem conversado com eles como cristão, como homem e mulher de Deus, como jovem pertencente a Cristo Jesus?
Qual tem sido a sua fala? Qual tem sido a sua conversa? A palavra de Deus diz que aonde aquilo que a nossa boca fala, o nosso coração está cheio. Aquilo que nós falamos é o que procede do nosso coração. Nós até iríamos falar um pouco sobre Apocalipse, que na verdade é os últimos versículos que nós lemos de Atos 1. Mas nem vamos falar sobre Apocalipse. Vamos deixar para o próximo domingo, ou uma próxima ministração. O Senhor tem nos inquietado para sermos referencial, para sermos diferencial. Leve palavras de esperança, leve a palavra de Deus, leve o seu testemunho. Fale para as pessoas, faça um áudio e diga para as pessoas o que foi que esse Jesus fez por você. E é por isso que você não está em pânico, é por isso que você não está desesperado, porque Jesus mudou a sua história. Porque a sua vida não se limita a essa estada aqui. Aqui nós somos passageiros. A nossa vida transcende para a eternidade. Vamos ver mais um pouquinho para nós encerrarmos lá em João 14. Também está na Bíblia, viu, pessoal? Lá no Novo Testamento. Bem pertinho de Mateus, pertinho de Atos. João 14. Por que é que Jesus diz isso? Por que é que Jesus manda aqueles homens tomarem posição? Olha, eu vou subir, eu vou para o céu, mas agora vocês têm que tomar uma posição. Saia por aí falando. Fale mais da minha vida do que da minha morte. Fale mais da minha ressurreição do que da minha estada aqui. Fale mais da minha glorificação nos céus. Fale mais ainda de que eu voltarei. Eu voltarei para buscar aqueles que decidiram tomar uma posição. Diga para as pessoas que eu voltarei. Abriu lá em João 14. Vamos aí a partir do versículo 8. Hoje eu nem perguntei sobre o som, né? Como é a voz, a tonalidade e tal. Mas eu acho que tá dando para ouvir que ninguém reclamou de nada. Quero mandar um abraço para Nilza, né? Lá no Pará. Que Deus abençoe a sua vida, Nilza. Vamos ver aqui em João 14 também um complemento. Não que a palavra de Deus seja imperfeita, entendeu? Mas é uma extensão do que Jesus fala aqui para os seus discípulos. Por que ele diz? É-me dado todo o poder. Então vai, Arisneide, porque esse poder eu transfiro para você. De agora em diante você também tem esse poder. João 14, vamos a partir do versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido ainda? Filipe, quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus falando isto com Filipe e todos que estavam ali à sua volta. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Se o próprio Jesus se submeteu à autoridade do Pai enquanto aqui estava, como é que eu e você queremos conduzir as nossas vidas ao nosso bel prazer? Não vai tomar uma posição nunca, você vai ter sempre vergonha de lá na farmácia que você trabalha, você levar uma palavra de esperança. De lá na casa de veterinário que você trabalha, você vai ter vergonha de levar uma palavra de esperança. Lá no comércio que você trabalha, lá no hospital onde você trabalha, você vai ter vergonha de falar que a nossa esperança não está nos homens, não está nos acontecimentos que acontecem aqui na Terra, mas a nossa esperança transcende a tudo isso e que por isso nós não estamos em desespero. Falta-lhe autoridade, falta-lhe a unção, o poder vindo do Espírito Santo de Deus.
Aí aqui a gente traz um complemento que nos ajuda muito a compreender a preciosidade desta fala de Jesus transmitida aos seus discípulos. Olha como é que ele complementa aqui essa fala. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Só aqui já poderíamos parar. Em verdade, eu vos digo que quem fala não sou eu, é o meu Pai que fala por mim. Em verdade, eu te digo que é-me dado todo o poder. Então eu transfiro para você. Vai, anuncia, prega, vive, leva a esperança para esta nação, leva a esperança para as nossas autoridades que estão apavoradas, estão desesperadas. Se fazem uma coisa, coitados, a imprensa bate em cima. Se fazem outra, também tá aí um bocado de gente fazendo live condenando. Então chega um momento que eles sabem mais o que fazer. Então você que é servidor público, leva uma palavra de esperança ao seu chefe. Diga para ele buscar em Cristo Jesus a solução, porque Cristo lhes dará a saída. E quando você falar isso, você terá que falar com a autoridade, unção, poder do Espírito Santo de Deus. É urgente, igreja. É muito urgente nós tomarmos a posição que nós temos e devemos que tomar. Vamos continuar? Encerrando? Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim... Olha outra condição aqui. Sabe, aquele marido ou aquela mulher que não se contenta com a sua esposa ou com seu esposo e trai, vai em busca de aventuras. Quando um homem ou uma mulher faz isso, está dizendo: ei, você é incompetente. Você é um banana e eu sou um abacaxi. Ei, você não vale tanto quanto você acha que vale. Porque eu precisei de uma outra pessoa para me completar. E às vezes, como cristão, nós estamos fazendo isso com Deus. Estamos buscando ferramentas. Estamos buscando complementos. Quando Cristo nos basta. Cristo nos basta. Cristo nos basta. Cristo é o suficiente para nós. Não é que mais nada importa, é que Cristo nos basta. Então, quando Cristo nos basta, tudo que vem a nós importa, porque foi Cristo quem nos deu. É o inverso do que pensam. Então Jesus diz assim: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim, aquele que deposita a sua fé, aquele que deposita a sua esperança, aquele que deposita a sua vida em mim, em Cristo. E aqui, amados irmãos e amigos, não tem saída. Não é em Paulo, não é em Pedro, não é em Estevão, não é em Tiago, não é em José, não é em Maria, não é em meu pastor, não é em meu apóstolo, não é em meu líder espiritual. É em mim, é em Cristo Jesus.
porque todos esses falharam. Todos esses falham, todos esses falharão, mas Cristo não. Cristo foi, é e eternamente perfeito. A obra do Senhor Deus, a obra do Senhor dos Exércitos foi completa. E é por isso que a minha e a sua fé tem que ser em Cristo Jesus. Então, se alguma coisa está falhando, volta aqui nas Escrituras, fala com o Papai do Céu, fala com Ele, conversa com Ele. Nós tivemos um caso, eu vou falar um milagre, mas não santo, né? Que chegou um momento que alguém teve que conversar com alguém para não tomar aquela decisão cristã. E sabe o que ela disse? Olha, fulano, Jesus fica agora de lado e eu vou fazer do meu jeito. Jesus fica de lado e eu vou fazer do meu jeito. E se deu mal, mas muito mal mesmo. Porque a fé não estava depositada realmente em Cristo Jesus. Então, por mais difícil que seja a circunstância, a minha fé e a tua fé precisa estar em Cristo Jesus. Esteja você no leito da dor, esteja você desempregado, esteja você isolado, em isolamento dentro de um quarto, esteja você na situação e na condição que você estiver. Se você hoje entregar a sua vida a Jesus e depositar a sua fé em Cristo Jesus, Ele diz que você poderá fazer ainda muito mais do que o que Ele fez aqui na terra. Quer ver o versículo completo? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus tinha um tempo muito limitado. O ministério de Jesus foi aí no máximo 3 anos. Mas você e eu, quanto tempo nós temos de cristão? Quantos anos tem que você foi batizado? Quantos anos tem que você entregou a sua vida a Jesus? E quantas almas você ganhou para Cristo? Como é que você permitiu que o Espírito Santo de Deus te usasse, te ungisse, para você marcar esta geração? Como alguém que está na posição que o Senhor tem e deseja que você ocupe nesta terra. Quanto tempo tem você de banco de igreja? Por quantas igrejas você já passou? Por quantas ainda você passará? Por quantas? Quando a ordem de Jesus de tomada de posição é somente uma. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí continua, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E pulando ainda Atos 1, corremos lá para o Evangelho de João 14. Jesus diz, quando ele diz lá em Atos, quando ele fala lá em Mateus, capítulo 28, é-me dado todo o poder. Então agora eu transfiro para você, Arisneide. Eu transfiro para você, José, Maria, João, Pedro, Timóteo, Tomé. Eu transfiro para você todo o poder que eu tenho. E aqui no Evangelho de João, ele ainda diz mais. Vocês estão vendo tudo isso que eu fiz? Vocês ainda poderão fazer muito mais do que eu. Porque eu agora, vou para o meu Pai. Eu vou preparar a morada de vocês. E vocês vão ficar aqui. E vocês terão muito mais tempo. Então vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz. Crês tu nisso? Crês? Ocupe o lugar, a posição de cristão para o qual você foi chamado nesta terra. Dá uma limpeza em suas redes sociais. Faz uma limpeza. Eu estou fazendo na minha. Eu estou fazendo.
E você? Será que você pode fazer uma limpeza no seu coração, uma limpeza na sua alma? Às vezes a limpeza não é nem na rede social, né? Às vezes a limpeza é lá na intimidade da sua internet. Às vezes a limpeza é lá no seu relacionamento entre marido e mulher, entre namorado e namorada. Às vezes a limpeza é essa que precisa ser feita. O Senhor não habita em casa suja. Lembre-se disso, lembre-se sempre de Mateus capítulo 28. Vai, anuncia, prega, toma posição, ocupa o teu espaço, ocupa o teu lugar nesta terra. E fazendo isso, eu estarei contigo todos os dias da tua vida até a consumação do século. Quando é que o século consuma para mim? Quando o Senhor me chamar, ou se Ele voltar, estando eu aqui ainda em vida nesta terra. Então aí consuma para mim o século, consuma para mim o tempo. Nós teremos um tempo, nós chegaremos um momento que nós haveremos de prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que nós fizemos aqui neste mundo, como cristão. Não é como servo das trevas, é como cristão. Como cristão, o que é que você fez? Essa é uma prestação de conta. Aqueles que não se decidem por Cristo Jesus, será um julgamento. É outra coisa, é uma sentença. Mas aqui para você e para mim, que dizemos que temos um sobrenome que para mim é um sobrenome real. É um sobrenome que está acima de todos os nomes. É o sobrenome de cristão. E envergonhamos. Quando você vai falar de Cristo para alguém, e você diz, lá no seu trabalho, olha, fulano, o seu Manuel, é colega seu de trabalho, ele é da minha igreja. Aí ele diz assim, o quê? Manezinho? Manezinho, aquele manezinho que tem um dedinho torto, tem a perninha torta, é aquele mané, aquele mané, aquela Joaquinazinha, é cristão da tua igreja. Então, se for para ser cristão igual ele, eu vou direto pro inferno. Palavrões, trapaça, imoralidade, atestado médico mentiroso sem estar doente, por preguiça de ir trabalhar, dando prejuízo aos patrões. Esta não é a posição de um cristão para a qual ele foi chamado nesta terra. Para e pensa, por que é que veio uma peste sobre nós para nos trazer para dentro das nossas casas? É para trazermos para dentro de nós mesmos, fazermos uma avaliação nossa. Nós estendemos um convite para você, tome a posição de cristão neste tempo de caos. E fazendo isso, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. E que eu e você possamos compreender a preciosidade do Covid. A beleza do Covid. Missionário, tu és louca. Às vezes somos levados para o deserto, mas desta vez nós não fomos levados para o deserto. O deserto veio até nós. É como o tsunami que nós falamos ali, de uma forma bem superficial. As águas se recolheram e depois vieram como tsunami sobre nós. Não foi para outra coisa.
foi para que nós ocupássemos o espaço de cristão nesta terra. Para que nós pudéssemos, para que nós possamos ser luz, ser sal para temperar esse mundo que está insosso, sem sabor, e que as pessoas, para poder experimentar um pouquinho de sabor na vida, se embriagam, se jogam na sarjeta, se jogam nas drogas, se jogam na prostituição, se jogam na imoralidade, se jogam na idolatria, se jogam na permissividade, se jogam em tudo que não presta. E eu e você aí de braços cruzados. Falamos sobre tudo menos sobre Jesus. Menos sobre o Filho de Deus. O tempo nosso aqui é passageiro. Mas é a eternidade. A palavra já diz, é para sempre, com Cristo ou sem Cristo. Spurgeon, ele em uma mensagem, ele chega a dizer que no dia, no arrebatamento, quando os espíritos serão obrigados a ocupar os seus corpos, em que a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15 diz que as águias, os corpos se ajuntarão, os membros se ajuntarão. Aquele braço que foi decepado por causa da enfermidade, jogado no lixo, ele adquirirá as suas substâncias e ele procurará o seu corpo e se juntará ao seu corpo para ali ser mudado e transformado. E então Spurgeon diz que alguns espíritos recusarão tremendamente em ocupar alguns corpos, porque aqueles corpos se denigriram tanto, pecaram tanto, mas tanto, que eles serão transformados para de uma forma tão horrenda, tão incrustada, para suportar uma eternidade tenebrosa, sem Cristo e sem ninguém mais, para pregar, para anunciar, para orar e para interceder por você. A ressurreição será uma só, mas a transformação será de duas formas. Para a glória eterna e para a vergonha eterna. Se você tem dúvida, leia lá em 1 Coríntios capítulo 15. Mas também em Ezequiel, a palavra de Deus diz que o Senhor requererá das nossas mãos o sangue daqueles que partiram para a eternidade. Por eu não falar, por eu não tomar posição, por eu não dar bom testemunho, por eu não anunciar, por eu ser pedra de tropeço. Tome posição neste tempo. Use todas as armas que você tem em suas mãos para dizer à humanidade, para dizer aos seus colegas, às suas colegas, à sua família, que Cristo vive e Cristo voltará. Que o que importa não é o que está acontecendo, mas o que importa é a eternidade para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. E que Deus lhe conceda a chance, a oportunidade de dar uma viravolta, de dar uma meia volta em sua vida e ocupar a posição de cristão para a qual o Senhor Jesus lhe convocou, me convocou. Senhor nosso Deus e Pai, dilata o nosso espírito, dilata a nossa alma, Senhor. Forja as nossas mentes, forja o nosso caráter ao teu caráter, Pai. Se ficou alguma coisa faltando, completa, Espírito Santo de Deus. Mas nos leva ao Senhor a sermos emissários das boas novas da tua palavra, a sermos emissários de esperança, a esperança em Cristo Jesus. Nos permita continuar caminhando por teus caminhos que já são abençoadores. E nos conceda, Senhor, a graça de sermos forjados por Ti, para ocuparmos a posição, não dos amigos de Jó, mas dos discípulos de Cristo Jesus.
E é no nome do teu amado Filho, Jesus de Nazaré, que nós oramos a ti, certos de que o Senhor já está completando aquilo que falta e operando nas nossas vidas, em nossas vidas, para que possamos transformar este mundo de caos em um mundo vitorioso em Cristo Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Obrigada a todos, né? Carlos Alexandre, né? O irmão José da Guia, né? Terezinha Feitosa. Obrigada a todos. Firme a sua esperança em Cristo Jesus. Com Covid ou sem Covid, estamos com Cristo para todo sempre. Amém. Amém.